Bom, antes de iniciar o seminário, gostaria de nos apresentar. Me chamo Cindy Costa, os próximos integrantes chamam-se Aldenise Fonseca, Daniel Machado e Rayane Nunes. O nosso seminário se baseará no artigo de Clédson Albuquerque e Maria Goretti, que tem como tema a escrita de sinais como meio de facilitar ao aluno surdo a aprendizagem da língua portuguesa escrita. O seminário está dividido entre introdução, o primeiro tópico, que é o panorama da aprendizagem da escrita em língua portuguesa sem a alfabetização da língua de sinais, e o segundo tópico, com a perspectiva da aprendizagem da escrita em língua portuguesa sob o respaldo da alfabetização da língua de sinais. E concluiremos. Bom, considerando que a língua portuguesa é uma língua oral e a mesma possui um sistema de escritas, que é a língua portuguesa escrita, as metodologias usadas por professores para a alfabetização dos seus alunos é utilizar de emissões de sons silábicos, o que facilita para que alunos ouvintes eles possam compreender a língua portuguesa escrita. No entanto, alunos surdos eles não têm essa mesma facilidade, por possuírem uma deficiência auditiva. E essa deficiência auditiva os impossibilitarem de compreender e serem alfabetizados na língua portuguesa escrita. No entanto, é necessário que eles compreendam a língua portuguesa escrita para, então, exercer seus direitos e deveres dentro da sociedade brasileira. Algo interessante de se falar, assim como a língua portuguesa ela possui um sistema de escrita, os alunos surdos eles também possuem sua própria língua, que é a língua de sinais. Aqui no Brasil, a língua brasileira de sinais, que é a Libras. E a mesma possui um sistema de escrita. Esse sistema de escrita ele é usado em mais de 40 países, em escolas bilíngues, que o artigo ele vem nos trazer e nos explicar que a escrita de sinais ela vai ajudar e auxiliar na aprendizagem da escrita da língua portuguesa. Então, para que os alunos, isso utilizando de conhecimentos como de Klinsa, Farias, Silva e outros. Bom, então um dos primeiros tópicos que o autor vai trazer como reflexão, ele denomina como a escrita de sinais como meio de facilitar ao aluno surdo a aprendizagem da língua portuguesa escrita. Logo, o autor traz como uma problemática, o processo de aquisição que cada criança tem ao aprender as primeiras sonoridades, os primeiros fonemas. O primeiro núcleo que uma criança tem de aprendizagem é o seu meio familiar. Quando a criança ela é audiente, ela tem os estímulos sonoros, verbais e a ação. Então, ela já conhece como é a palavra e o que significa essa palavra. Já a criança surda, não. A criança surda, no seu processo de aprendizagem, ela vai ter um processo gesto-visual, onde ela vai associar o gesto com a ação. Então, quando essa criança ela é inserida no meio escolar, ela passa por uma dificuldade muito grande, porque diferente da outra criança, que é audiente, ela vai somente para aprender, ela já sabe o que significa, ela já sabe a ação daquela palavra, o que quer dizer. No entanto, ela vai aprender a escrever essa palavra, como é o signo representativo dessa palavra. E a criança que é surda, ela nunca teve contato com aquela palavra de uma forma sonora. Então, o que deveria ser aprendido até então para essa criança, ser ensinado para essa criança na escola, deveria ser a escrita de sinais, porque nesse processo ela vai associar o gesto dela com a escrita de sinais ou sign writing. E aí ele traz essa questão muito forte, que é essa imposição sobre a criança, sobre impor à criança a escrita portuguesa como se a sua L1 fosse o português, sendo que não é. Então isso ocasiona uma defasagem muito grande no processo de aprender, de aprendizagem dessa criança. Para ela não tem sentido algum aprender a escrita portuguesa e falar de uma outra forma, de se expressar de uma outra forma, E aí ele vai bater muito nisso, no despreparo escolar ao receber as crianças surdas. Porque até então, a criança deveria aprender a sua
L1, que é a Libras. Ela deveria aprender isso dentro do ambiente escolar. Entretanto, ela aprende a língua portuguesa. E aí ele vai tocar muitos tópicos em relação a isso, né? Sobre o despreparo escolar. Muitos professores não sabem como trabalhar esse tipo de conteúdo, até porque então a formação geralmente é português e uma outra língua estrangeira. Poucos professores optam por fazer letras e libras, e ocorre que temos poucos profissionais capacitados para atender essas crianças no ambiente escolar. A aprendizagem em escrita em língua portuguesa, sem alfabetização da Libras e da escrita de sinais, apresentam dificuldades na aprendizagem do indivíduo surdo ou com dificuldades auditivas. Por isso, quando a criança surda chega no ambiente escolar, encontra as barreiras na comunicação, isolamento social, dificuldade de interpretação, de leitura e escrita. Para superar esses desafios, é fundamental incluir a Libras no currículo escolar, promover inclusão social, capacitar os professores em sala de aula, habilitar intérpretes em sala de aula para auxiliar esses alunos. Com esses métodos, será fundamental e significativo para que essa criança surda aprendam, primeiramente, a escritas de sinais e a Libras, e, consequentemente, utilizando os métodos adequados e apropriados, irá aprender a escrita em língua portuguesa. Isso irá fazer com que a criança desenvolva tanto a sua L1, que será Libras escrita em língua de sinais, e, consequentemente, a L2, que é escrita em língua portuguesa, fazendo com que a criança desenvolva uma educação bilíngue, facilitando a sua comunicação social e cultural da comunidade surda e ouvinte. Diante das dificuldades que os alunos surdos enfrentam quando chegam na escola, está a adaptação e o acesso real ao ensino e ao conhecimento. A gente sabe que no nosso país ainda é um problema muito grande, né? O acesso dessas pessoas, crianças, jovens e adultos surdos, ao conhecimento e ao ensino. Os autores Clédson e Maria Goretti afirmam que quando esse ensino está atrelado, né, quando junta Libras e a língua escrita de sinais, esse aluno ele passa a ter conhecimento maior da estrutura da sua língua 1, que nesse caso vai ser Libras. E, consequentemente, ou posteriormente, isso o ajudará a aprender a língua 2, que no Brasil é a língua portuguesa. Os autores também afirmam que a língua oral ela é representada através dos fonemas. A língua escrita de sinais ela vai ser representada graficamente através de símbolos que vão indicar a configuração de mãos, se é aberta, se é fechada, se é para frente, se a palma é para cima ou é para baixo. Também vai indicar os movimentos de cima para baixo, de um lado para o outro, outros movimentos que sejam de mãos, assim como expressões faciais, se tiver. Logo, quando o aluno aprende a escrita de sinais, ele vai receber um estímulo de raciocínio que vai o ajudar a fazer uma comparação com os textos em língua portuguesa. E isso vai trazer para o aluno um aprendizado autônomo. Ele vai ter um ensino mais autônomo e livre de outras barreiras que possam impedir de ter acesso ao ensino e aprendizagem em uma escola.